A Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Capítulo 2, o versículo é o versículo de número 3 ao verso de número 6. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero falar nessa manhã sobre mentes transformadas. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos diante da carta mais pessoal e calorosa de Paulo para uma igreja, para um povo que após as dificuldades iniciais, conforme Atos capítulo 16, quando Paulo precisou direcionar-se para Tessalônica, Paulo precisou tomar um rumo, uma atitude, e por obediência ao chamado de Deus na sua vida, o apóstolo Paulo, aquele que foi encontrado em Atos capítulo 9 pela pessoa bendita de Jesus, Deus o encheu do seu espírito e agora Paulo precisava tomar um direcionamento para esta igreja que ficava em Tessalônica. Mas Paulo precisava passar por alguns ambientes primeiro. Paulo parte para a Ignácia, passa por Apolônia, Antípolis, e Paulo chega dentro deste cenário, dentro deste lugar, conforme capítulo 16 de Atos, vai dizer que ali o apóstolo Paulo, ele consegue plantar uma igreja, e esta igreja é conhecida como a primeira igreja fundada na Europa. O apóstolo Paulo, ele escreve esta breve carta para os irmãos em Filipos, durante a sua primeira prisão em Roma, entre o ano 60 ao ano 62 depois de Cristo. Paulo plantou esta igreja ali dentro. Em sua segunda viagem missionária, no ano 51 depois de Cristo, Paulo planta esta igreja dentro de Filipos. Esta foi a primeira igreja fundada e que carrega dentro dela algumas características peculiares dessa igreja. Esta igreja era uma igreja composta, primeiro, por gentios. Segundo, esta igreja é uma igreja composta por poucos judeus que viviam em Filipos. Terceiro, esta igreja é uma igreja que tinha poucos judeus ali. Mas também, em quarto lugar, esta igreja é uma igreja que possuía mulheres que tinham papéis importantes dentro daquele cenário, como a própria Lídia, uma vendedora de púrpura. E o que me chama a atenção é que quando Paulo chega dentro de Filipos, Filipos era uma colônia romana, e conforme o contexto de Atos capítulo 16, versículo 16 e 17, quando Paulo chega em Filipos, a Bíblia vai dizer no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo chega em Filipos, Paulo vem movido pelo Espírito Santo, e é lá que Paulo acaba libertando uma moça que estava com o espírito de adivinhação. E este espírito de adivinhação que se apoderava daquela moça, que dominava a vida daquela moça, ele dava lucros porque adivinhava
acerca da vida das pessoas. Era um meio de ganho, era um meio de barganha, era um meio de continuar seguindo a vida por meio de uma moça empoderada pelo espírito diabólico sobre ela. Mas quando Paulo vem cheio do Espírito Santo, imediatamente Paulo não é enganado. Na mesma hora, o apóstolo Paulo libera uma palavra para esta moça. E o espírito diabólico que estava sobre ela, imperando sobre a vida dela, agora é retirado. Os homens que ali em Filipos estavam, agora perdem o meio do seu lucro. E agora o apóstolo Paulo, por meio daquela atitude drástica de libertar quem estava aprisionado, Paulo é preso, Paulo é pisoteado. E segundo a cultura romana, Paulo é torturado por causa de pregar a verdadeira palavra e do verdadeiro evangelho de Cristo. Segundo a cultura romana, vai dizer que foram presos a sua cabeça, foi preso os seus braços estirados numa tábua, suas pernas esticadas, e Paulo agora é colocado na prisão interior. Mas o apóstolo Paulo, por meio do amor e da perseverança deste evangelho, o apóstolo Paulo resolve, junto com um amigo que lhe acompanhava nessa viagem missionária, o apóstolo Paulo está no cárcere, preso, um cárcere interior, e o apóstolo Paulo agora, eles resolvem orar e adorar a Deus. E é neste momento aqui, que dentro desta cidade, em Filipos, Paulo poderia a qualquer momento revelar a sua cultura, a sua identificação romana, mas Paulo não quer usufruir disso, porque todos nós sabemos que Paulo tem duas identificações, ele é tanto judeu como também romano, e Paulo não queria usufruir da sua identidade romana para ser liberto por causa do sofrimento do evangelho. É por isso que ele mesmo disse: o viver para ele é Cristo, mas o morrer para ele é lucro. Então Paulo não tinha sua vida por garantia apenas aqui na terra. O apóstolo Paulo tinha grande certeza que ele um dia falou em uma das suas cartas. Ele disse: meus irmãos, as tribulações dos tempos presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada sobre nós. Paulo, em meio ao cárcere interior, em meio à prisão interior, o apóstolo Paulo não estava em qualquer ambiente, porque existia 3 prisões. A primeira prisão era a prisão que ainda podia se receber visitas. A segunda prisão era a prisão que de tempo em tempo alguém iria visitar e ainda se pudesse visitar. Mas Paulo está em uma prisão terrível, onde homens estavam ali, homens cruéis, onde viviam pessoas doentes dentro daquele cenário. E agora Paulo preso, dentro de Filipos acontece o menos esperado resolve acontecer ali dentro. A Bíblia diz que enquanto oravam e cantavam, o cárcere se abalou. Mas o que me chama a atenção é que não foi um terremoto que vem para matar. A Bíblia diz que foi um grande terremoto. Este grande terremoto foi Deus que resolveu criar para libertar aquele que por meio da fidelidade resolveu, em meio à dor, em meio ao luto, em meio à crise, lhe adorar. É por isso que o próprio Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4: na verdade, o dia já chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. O que é adorador? Adorador dividido é adorar na dor. Paulo está adorando em meio à dor, porque Paulo sabe que o Deus a quem ele serve é capaz de libertar da prisão a qualquer momento, que o Deus a quem ele serve é capaz e é fiel de cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. E me deixe já nessa manhã abrir um parêntese para a sua história e para o seu coração. Enquanto você louva,
enquanto você ora, os cárceres interiores da sua vida que lhe aprisionam estão sendo quebrados nesta manhã. Enquanto você louva, Deus trabalha ao seu favor. Paulo louva e ora com Silas. E agora, naquele cenário de dor, naquele cenário de crise, Deus resolve mudar não só a vida de Paulo e Silas e de todos aqueles que estavam dentro das prisões, mas também um homem envolvido pela cultura romana é agora marcado pelo poder deste evangelho. O carcereiro estava com a espada na mão para tirar a sua própria vida, porque a cultura vai dizer que se houvesse alguma fuga dos prisioneiros ali, era o carcereiro que era morto no lugar deles. Mas Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele vai olhar para o carcereiro e vai dizer: não precisa se preocupar, é só aceitar a Jesus que ele muda a tua história. E ele pergunta para Paulo: o que devo fazer para ter a salvação? Paulo vai dizer: confia no Senhor, aceita a Jesus. E na mesma hora, o carcereiro e toda a sua casa aceita e se dobra diante da pessoa bendita de Cristo. Mas quando Paulo vai começar agora a falar acerca desta igreja, a falar acerca deste povo, salvo engano, Paulo está em Roma. E Paulo, quando começa a escrever esta carta, no capítulo 1, versículo 27, havia alguns problemas dentro de Filipos. Conforme capítulo 1, versículo 27, Paulo começa dizendo que somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja o que estejam ausente, ouçam acerca de vós, estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Paulo está revelando aqui que o povo estava no mesmo trabalho, o povo estava na mesma guerra, o povo estava na mesma batalha, mas não no mesmo espírito. Eles estavam na mesma guerra, segurando a mesma bandeira, segurando o mesmo escudo, mas lutando guerras diferentes. Você lembra do capítulo 4 aos Filipenses e o versículo 2? O apóstolo Paulo vai revelar algo mais profundo ainda. Ele vai dizer: rogo-vos, rogo a Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. O que Paulo está querendo trazer aqui? Paulo está revelando no capítulo 1, versículo 27 e o capítulo 4 e o 2. Algo chamado união. Paulo está dizendo que na mesma guerra, na mesma batalha, não se pode haver desunião. É por isso que em Atos capítulo 2, o próprio Jesus disse: ficai. Não está fique, está no plural, ficai em Jerusalém. E durante o período de 10 dias, eles estavam unânime. E o que é unânime, Elias? No mesmo propósito, na mesma finalidade, na mesma comunhão, na mesma oração. Qual era? Vem Espírito Santo. Unidos em um só propósito. E quando Paulo resolve escrever esta carta, Paulo, movido pelo Espírito, ele sabe: o povo está na guerra, o povo está na mesma batalha, mas o povo está lutando guerra diferente. E esta guerra não é dos que estão de dentro para fora, são os que estão de dentro com os que estão de dentro. E Paulo vai revelar: vocês precisam entender, vocês precisam se unir, porque esta batalha, esta luta travada, tem que ter a mesma concordância. O inimigo que nós estamos guerreando não é quem está do nosso lado. Esta guerra, esta luta, esta peleja
não é um com o outro. Nós estamos no mesmo combate, juntamente com o mesmo ânimo na fé do Evangelho. Paulo está alertando: vocês estão na guerra. E nesta guerra tem que haver concordância. Nesta guerra não pode haver desunião. Pelo contrário, tem que ter primeiro união. Salmo 133, verso 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, o sábio Salomão escreveu dizendo: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, união. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 12, ele disse: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades e principados na dimensão das trevas, contra as forças espirituais da maldade no ambiente celestial, combatendo mesma guerra, mesma luta. Primeiro, união. Segundo, com o mesmo ânimo. Combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo revela: o combate é único, a guerra é a mesma, a batalha é a mesma. Quando Paulo vem no capítulo 2, versículo 1, Paulo agora, ele vai mostrar para nós 4 pilares que a igreja dos Filipos, aos filipenses, precisava ter. Primeiro, se há algum conforto, é em Cristo. Segundo, se alguma consolação, é Cristo. Se alguma comunhão no Espírito, é por causa de Cristo. Se alguns entravéis, afetos e compaixões, seja apenas em Cristo. Paulo queria que eles utilizassem de suas mentes e desse valor. O Whisper vai dizer, e a própria Bíblia na A e a Bíblia BKJ Roma de Estudo vai nos mostrar que Paulo, quando está escrevendo o capítulo 2, Paulo está tratando de algo doméstico dentro daquela igreja, dentro daquele cenário. Eles estavam na guerra, eles estavam na mesma batalha. E Paulo agora vai trazer 4 coisas. Se há conforto, é em Cristo. Se há alguma consolação, é em Cristo. Se há alguma comunhão no Espírito, somente em Cristo. Se há alguns entravéis, afetos e compaixão, é em Cristo. Agora, Paulo vai dizer no versículo 2, completai o meu gozo. O que é isso que Paulo está dizendo? Não façam-me feliz, mas se juntem a mim. Vamos fazer uma coletividade na mesma batalha. Vamos se juntar na mesma sintonia. Vamos estar na mesma guerra, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Juntem-se, porque unido nós somos mais fortes. Unido ninguém destrói, unido ninguém corrompe. Aí Paulo vai no versículo 3, revelando mais 3 coisas ali. E Paulo vai dizer que o primeiro problema dentro daquele cenário era nada mais, nada menos do que contenda. E Paulo vai dizer: nada façais por contenda. Por quê? Porque Paulo sabe que ali havia uma disputa coletiva entre aquele povo que estava ali dentro. E dentro daquele lugar existiam alguns grupos, existiam algumas facções ali dentro, que não queriam lutar a mesma luta com Paulo.
que não queria estar na mesma batalha com Paulo, mas que fazia apenas para gerar confusão ali dentro. E quando Paulo percebe aquele cenário de bagunça, Paulo não vai murmurar, Paulo não vai apontar, Paulo vai na raiz, porque Paulo sabe que só pode resolver problema pela raiz. Você lembra de quando Jonas tentou fugir da presença do Senhor? Ele foi para Jope, desceu para o navio, do navio desceu para o porão, e lá o capitão resolve aparecer para ele. E quando ele resolve aparecer para ele, ele diz: da onde tu vens? Qual o teu povo? Qual é o teu Deus? Perceba que ele vai na raiz do problema, porque todo problema é resolvido arrancando-se pela raiz. Paulo agora vai na raiz daquele povo. O problema não é a igreja de Filipe, o problema é o povo que está dentro da igreja de Filipos. E Paulo diz: um grupo está tentando gerar confusão dentro da casa. Segundo problema: nada façais por vanglória. Qual era o problema daquele povo? Era o eu. Eu faço, eu posso, eu consigo. É por isso que Paulo, todas as vezes que ele escrevia as suas cartas, ele sempre começava dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, chamado para ser apóstolo. Perceba que Paulo nunca mostrava primeiro o que ele possuía, mas quem ele era em Deus. Paulo não mostrava o que ele tinha, porque Paulo sabia que o que ele tinha não valia de nada se não tivesse a presença de Deus. É por isso que Davi no Salmo 51, quando ele peca e Natan lhe repreende, Davi abre a boca e ele vai dizer: Senhor, dai-me de novo a alegria da tua salvação. Não retira de mim a tua presença ou o teu espírito. Porque a vanglória dominava aquele povo de forma tão caótica e tão severa, que o eu enraizava naquele lugar. Aí Paulo vem com uma injeção de ânimo para cima do povo, e Paulo vai dizer: cada um considere o outro superior. Não hajam por contenda, não hajam por vanglória, mas por humildade. Terceiro, era o egocentrismo que dominava ali dentro, a vanglória, o desejo de se promover. Aí quando Paulo vem no versículo 4, Paulo vai dizer: não atentes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo, quando vem escrevendo para este povo, Paulo amava este povo, mas quando Paulo resolveu instruí-los, mostrá-los o verdadeiro trajeto e caminho, Paulo vai dizer que nada façais por usurpação. O que é usurpação? Usurpação nada mais, nada menos é do que tomar o que é do outro. Você lembra de Nabote? Só tinha uma vinha, e Acabe resolve entrar em cena tendo ele várias vinhas. Ele diz: eu te dou em dinheiro, ou te dou outra melhor. Mas aqui, quando Paulo diz não faça, não teve, por usurpação, Paulo está dando o maior exemplo do que é ter e possuir a mente de Cristo. Quando Paulo encerra os problemas daquele povo, Paulo vai dizer:
No versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o que é usurpar? É roubar, é tomar. Jesus, sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se. Ele mesmo se esvaziou de si próprio para dar o exemplo maior. Paulo resolve tomar aquele que ele disse: sejam meus imitadores, porque eu fui imitador de Cristo. Paulo pega a referência maior, a pessoa maior de todas as pessoas, o ser perfeito de Cristo, para dar o exemplo do que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é isto que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo, ele resolveu esvaziar da sua glória, esvaziar do seu poderio, para descer para a terra, andar no meio de nós, viver como nós. Isso é extraordinário. Porque no versículo 7 Paulo vai dizer: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Paulo está dando a segunda instrução do que é ter o mesmo sentimento de Cristo, ter a mesma mente de Cristo. E Paulo vai revelar, tomando a forma de servo. Você lembra de Neemias capítulo 2? Neemias estava em 4 meses de Quisleu para Nisan, no período de oração, jejuando, lamentando, chorando. No capítulo 2 chega e Neemias precisava servir ao rei Artaxerxes, porque Neemias sabe que para Deus não vale o ser visto, para Deus vale o serviço. É por isso que Paulo vai dizer: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo. Quem tem o mesmo sentimento de Cristo, tem também a atitude de Cristo e se tornar servo. É por isso que Jesus deu a maior atitude, a maior referência de Lucas capítulo 13, de se inclinar, pegar uma bacia e começar a lavar os pés dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam desejando quem é o maior no reino, quem sabe mais no reino, quem tem mais potencial no reino, prepara uma cadeira para mim e para João no teu reino. Jesus agora resolve se inclinar, lavar os pés dos discípulos e mostrar que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E lá vai a primeira palavra para o seu coração, ou uma delas. Deus não nos chamou para ser visto, Deus nos chamou para ser servos dele. Se for para cantar, cante, mas cante para servir a ele. Se for para trabalhar na obra missionária no reino dele, faça a obra missionária com o intuito de engrandecer a ele. É por isso que Jesus se inclina e lava os pés, para ensinar que o maior servo dos servos da história é Cristo, que não teve por usurpação, não precisou roubar o que era dele, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O que é isso que Paulo está dizendo em forma de servo? Paulo está dizendo, ele sendo Deus, desceu, se fez criança, se fez bebê,
se encarnou, conforme João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai, do Filho unigênito. Jesus veio, se fez bebê. Jesus veio, foi sabatinado. Jesus veio, andou como nós. Jesus veio, sentiu as mesmas dores, as mesmas lutas. É por isso que Jesus aqui é revelado como modelo principal e a maior referência da história. Quarto, e achando na forma de homem. O que é isso? Paulo está revelando ele como Deus. Ele primeiro não usurpou. Segundo, ele se esvaziou. Terceiro, ele deu a maior referência de servo. Quarto, ele se fez em forma de homem. O que é isso que Paulo está revelando? Paulo está revelando a humanidade de Cristo. Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Como Deus, ele desceu para a terra. Como Deus, ele se esvaziou do trono. Mas como homem, ele veio para o ventre da moça virgem chamada Maria. Como homem, Jesus veio para sentir as mesmas coisas que nós sentimos. Como homem, Jesus veio batalhar as mesmas guerras que o homem batalha todo dia. A humanidade de Cristo é revelada aqui, no versículo de número 8. Porque Jesus como homem, Jesus sentiu o que eu sinto também. Se você está chorando aí nesta manhã, João capítulo 11, versículo 35, diz a Bíblia, e Jesus chorou. Como homem, Jesus também foi traído pelos que estavam do lado. Conforme João capítulo 13, na última ceia, Jesus disse: Judas, o que tem de fazer, faz logo. E Jesus foi traído por 30 moedas. Como homem, Jesus teve fome. Conforme Mateus capítulo 21, versículo 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Como homem, Jesus sentiu lutas. Como homem, Jesus também foi tentado. Lucas 4, Satanás aparece para ele e diz: transforma essas pedras em pães. Como homem, Jesus foi colocado em ambientes gloriosos para desonrar o Pai. Diz a Bíblia em Lucas 4, e Satanás levou Jesus para o pináculo do templo. E lá ele mostrou: toda a glória do mundo é me dado, e eu te dou, é só se prostrar e me adorar. Como homem, Jesus sentiu a ausência dos discípulos na cruz. Como homem, Jesus precisou orar. Getsemane, ele viu que a luta, que a batalha que iria enfrentar era dificultosa. Mas como Deus, Jesus resolveu deixar a maior promessa. Ele disse: como homem, no mundo vocês vão ser perseguidos. No mundo eu fui caluniado. No mundo eu fui pisoteado, mas como Deus, eu tenho uma promessa para dizer para vocês: eu venci o mundo. E outra coisa, vocês que estão aí do outro lado também vão vencer a mesma batalha. Como homem, Jesus deixou a maior referência, que é capaz de vencer o pecado, que é capaz de vencer a crise, que mesmo dentro da sua casa, no meio da sua parentela, quando ele desceu para Nazaré, os irmãos de Jesus disseram: cai fora daqui, tu não és homem de grande obra, tu não sabe fazer milagre, sai fora daqui. A própria família de Jesus colocou Jesus para fora. Como homem, Jesus foi traído com o beijo de Judas. Como homem, Jesus também recebeu tapa nas costas por aqueles que lhe ladeavam,
pelos que lhe rodeavam, e ainda recebia elogio como homem, Rabi, mestre. A humanidade de Cristo, aqui no versículo 8. Aí Paulo vai dizer, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Uma das maiores referências de Jesus aqui. Primeiro é o amor. Segundo, a oração. Porque Jesus, como homem, Jesus, ao invés de matar quem a lei acusava, Jesus ama. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, o sistema trouxe para Jesus e deu uma pedra na mão dele. Está aqui, mata. Está aqui, acaba. Está aqui, destrói. Jesus tinha o poder de decidir matar. Mas diferente de muitos que tem o poder de dar vida e está com a pedra na mão, Jesus se inclina na areia. Porque Jesus sabe, não é porque caiu que eu sou obrigado a matar. Jesus sabe, não é porque deslizou que eu sou obrigado a acabar com a chamada. Não é porque caiu, errou, que eu sou obrigado a enterrar quem Deus colocou de pé. Jesus, diferente de todos ali, ele faz uma coisa: se inclina. E Jesus agora resolve escrever na areia o que eu não sei e a Bíblia não revela. Mas o que Jesus falou e escreveu ali foi capaz de dar uma nova oportunidade para aquela mulher. Segundo, como homem, Jesus revela que só podemos vencer a guerra e as batalhas por meio da oração. Durante 40 dias Jesus está orando e Satanás não aparece. Mas quando o período de 40 dias de oração se encerra, Satanás aparece para ele. E Jesus sabe que só pode bater de frente com o diabo debaixo de oração. Eu já vi Satanás correr de frente, bater de frente com pessoas que canta demais, que sabe demais. Mas eu também já vi Satanás bater em retirada, de frente de pessoas que têm uma vida de oração. É por isso que quando Josafá entendeu que aquela batalha, aquela guerra, aquela crise travada não era dele, ele entrega para quem pode, por meio da oração. E o próprio Espírito Santo desce, envolve Jaziel. Jaziel se levanta e diz: ouve tu, rei Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa. Essa peleja, ela é de Deus. E outra coisa, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar não. Nessa peleja é Deus que vai na frente, quebrando o arco, cortando lança, jogando o carro no meio do fogo. Jesus, como homem, revela que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que é isso que Paulo está falando aqui? Paulo está dando para nós mais uma lição. Quem tem o mesmo sentimento de Cristo anda debaixo de obediência. E não dá para ter o mesmo sentimento de Cristo e não obedecer pastor. Não dá para dizer que tem o mesmo sentimento de Cristo e não obedecer a liderança. Não dá para dizer que tem o mesmo sentimento de Cristo e não se submete às escrituras da palavra. Porque quem tem o mesmo sentimento e a mente de Cristo anda debaixo da obediência de Cristo. Paulo está dizendo: tem que ser obediente. Quando tiver festa, também não. Quando tiver um ajuntamento de pessoas, também não. Quando é que tem que ser obediente? É até a morte. É por isso que Deus falou para João no Apocalipse: João, fala para este povo que se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que me chama a atenção aqui é que ele humilhou-se a si mesmo. Mas quando a gente olha no versículo
de número 9. Está lá dizendo que Deus o exaltou soberanamente. É por isso que está escrito que aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que está sendo apenas humilhado, mas é aquele que sabe se colocar e se posicionar. Se humilhe. Está sendo contrário daquele que tentou se exaltar primeiro e se humilhar depois. Porque todo aquele que tentou se exaltar primeiro caiu e não se levantou mais. Nabucodonosor abriu a boca e disse, no capítulo de número 4 de Daniel, salvo engano: esta é a minha Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e para a minha magnificência. Enquanto Nabucodonosor falava, foi comido, foi transformado como um bicho, comeu como um bicho, viveu como um bicho. Porque todo aquele que tenta subir primeiro, cai e não se levanta mais. Faraó, um dia vou matar esta igreja, liderada pelo velho Moisés. Eu vou matar. Porque eu sou grande, porque eu posso, porque eu tenho. Subiu, caiu e não se levantou mais. E o maior exemplo daquele que tenta subir, cai e não se levanta mais é Lúcifer. Que o próprio Isaías disse: eu vi cair do céu como uma estrela. Porque um dia ele disse: elevarei o meu trono acima das estrelas. Elevarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Serei maior ou semelhante a ele. Caiu e não se levantou mais. Jesus faz diferente. Jesus olhou para o Pai, sabendo que o Pai não iria mais dar continuidade com a humanidade. Porque em Gênesis está lá: eu tenho me arrependido de ter feito todas as coisas e o homem por causa do pecado do homem. O filho olhou e disse: eu vou, Pai. Noé não pode salvar, mas eu posso. Abraão não pode salvar, mas eu posso. Isaac, filho da promessa, não pode salvar, mas eu posso. Os patriarcas não podem salvar, mas eu posso. Os juízes, Débora, Jefité, Gideão, Sansão, Samuel, nenhum deles pode salvar, mas eu posso. Os profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Sanfonias, Malaquias, Ageu, Naum, nenhum deles pode salvar, mas eu posso. Eu vou descer. Aí vem Gabriel, aparece para a moça chamada Maria, conforme Lucas capítulo 1, dizendo: mulher agraciada, dentro do teu ventre está sendo gerado um. Perceba que ele não está se exaltando, ele está se humilhando. Ele está descendo pelas escadas da eternidade, está vindo para a terra, entrando num ventre de uma moça virgem chamada Maria. Ele está descendo, se humilhando a si mesmo. Andou de jumento, carregou o pedaço da cruz a 14 esquinas, foi para o Gólgota. Porque todo aquele que se humilha, Deus mesmo o exaltará. O que Paulo está trazendo para nós hoje aqui nesta manhã é: anda debaixo de obediência, que a casa muda, o casamento transforma, a família é restaurada. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que a morte da cruz representava, segundo a cultura romana, a maior vergonha, o maior ato de vergonha pública e social. E Jesus mesmo assim foi obediente até a cruz. Paulo está querendo dizer: se vocês querem ter o mesmo sentimento de Cristo, ande debaixo de obediência. Se vocês querem ter o mesmo sentimento de Cristo, humilhe-se a si mesmo. Se você quer ter o mesmo sentimento de Cristo, se for preciso passar vergonha por causa da cruz, passa. Mas passa com obediência. Porque a todo aquele que se humilha, Deus mesmo lhe exaltará. E eu encerro nesta manhã. No versículo 13, Paulo vai dizer: porque Deus é o que opera em vós,
tanto o querer quanto o efetuar. Porque Deus não só trabalha com o poder, Deus também trabalha com o querer. Um dia em Marcos capítulo 10, Jesus resolveu passar em Jericó. É a última vez que Jesus passa para o caminho da cruz. Um homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E quando Jesus resolve parar, Jesus vai olhar para aquele moço cego, chamado Bartimeu, e vai dizer: o que tu queres que eu te faça? Porque Jesus não só trabalha com o poder, Ele também trabalha com o querer. Um dia o leproso estava saindo do leprosário, e ele olhou para Jesus e disse: Jesus, se tu queres, tu pode me curar. Jesus disse: eu quero. O quê? Te curar. Eu quero o que tu queria. Porque Jesus não só trabalha com poder, mas também trabalha com o seu querer. Ele opera tanto em vós o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nesta manhã, os céus estão abertos sobre a sua vida nesta manhã. Para você primeiro andar debaixo de obediência. Porque é debaixo de obediência que as coisas mudam. É debaixo de obediência que as coisas se transformam. Nessa manhã eu quero saber onde está a terceira, a quarta, a quinta vida para Jesus. Digite aí: eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu lhe aguardo. Digite aí: eu quero voltar a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu agradeço aqui, pastor Márcio, a minha oportunidade, em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você digitar que quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.